O vídeo de hoje é falando mal de livro evangélico porque eu sou cristofóbico satanista. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam melhor que eu nesse vídeo. Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner. O livro é traduzido pelo Guilherme Miranda e é publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte. E obviamente o início do vídeo é uma mentira porque eu não sou satanista e cristofobia não existe. Eu acabei de fazer essa leitura não tem nem 24 horas e eu fiquei tão abismado com as coisas que eu li aqui que eu precisava gravar um vídeo. Eu posso contrariar o tipo de pessoa que fala que não vai fazer vídeo falando mal de livro, mas eu acho que a gente precisa discutir esses tópicos aqui sim. Eu estou um pouco nervoso, talvez em algum momento desse vídeo eu soe um pouco exaltado. Já peço desculpa por isso, mas é porque é um assunto que toca realmente profundamente no meu coração. Eu queria buscar respostas com esse vídeo e também promover a discussão para vocês me dizerem o que vocês acham sobre isso. E se vocês acham que esse livro tá certo e é coisa da minha cabeça, porque às vezes eu posso estar viajando também, né? Mas eu acho que não é o caso. E só pra fazer uma contextualização com vocês, toda vez que a gente lê um livro, a nossa opinião reflete a nossa experiência de vida, além da nossa experiência de leitura com aquele livro. E nesse caso de Juntos Somos Eternos, ele bateu de frente muito com a minha experiência de vida. E só pra não ficar um vídeo um pouco desconexo, eu preciso me introduzir com vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Primeiro de tudo, em termos religiosos, hoje eu não me identifico com nenhuma religião. Eu não vou dizer que eu sou ateu, mas em relação ao mundo espiritual e eu, a gente se entende do nosso jeito, sem precisar de regras, sem precisar de ninguém botando a gente em caixa, falando você é isso, você é aquilo. Então assim, eu e o plano espiritual a gente se entende, beleza? Agora, em relação à minha história, a família da minha mãe e a família do meu pai sempre foram muito católicos, mais a família do meu pai do que a família da minha mãe. Na família do meu pai, eu sempre vivi um ambiente muito opressivo e muito conservador. Por causa disso, a gente nunca se conectou muito. Em relação especificamente ao meu pai, ele é o tipo de pessoa que é chata em relação à religião. Ele quer que você acredite nas mesmas coisas que ele quer que você siga os passos dele e faça exatamente tudo o que ele tá falando porque ele acha que é certo, logo se aplica pra todo mundo. Então desde pequeno eu fui obrigado a frequentar a igreja, eu fui colocado em um colégio católico e assim, quem viveu em colégio católico sabe que querendo ou não é um sistema um pouco opressivo. E em se tratando na nossa relação de pai e filho, também isso não foi muito boa, porque hoje atualmente fazem 8 anos que eu não vejo meu pai, mesmo morando próximo a ele. E desde pequeno ele sempre, como eu falei, tentou impor as ideias dele pra mim e a minha mãe tentava fazer o contrário disso e me deixar um pouco mais livre. Ele sempre foi muito conservador, sempre muito retrógrado, e a minha figura paterna nele sempre foi a figura hipócrita do cristão de eu faço bem porque Deus mandou, mas na verdade eu não faço nada, porque a gente morava numa cidade e ele morava em outra e ele nunca ia me visitar. Minha mãe tinha um emprego muito melhor que o dele, ganhava mais que ele se sentia ameaçado e fazia ela dar dinheiro pra ele. Ele sempre abusou psicologicamente da minha mãe, tanto antes de me ter, durante a gestação e o pós dela. Depois que minha mãe e meu pai se separaram, ele nunca pagou pensão, então a gente nunca teve dinheiro que ele deveria me pagar. Durante esse tempo a minha mãe perdeu esse emprego bom e a gente passava dificuldades. Tinha meses que ela não tinha dinheiro pra comprar todos os tipos de comida e eu lembro bem porque nessa época eu odiava comer chuchu e tinha vezes que a gente só tinha arroz e chuchu pra comer e eu chorava que não queria comer chuchu e aí ela chorava porque não tinha o que me dar. Então eu cresci com essa visão paterna do pai cristão, super religioso, Deus é isso, Deus é amor, Deus é aquilo, mas na verdade não é bem assim, né? Porque é uma visão hipócrita você ir pra uma igreja, pra uma religião que prega o amor, prega a paz, prega isso e prega aquilo, se na sua vida real você não efetivamente faz isso. E você larga o seu filho, você tira o dinheiro dele, você não paga a pensão, enfim. Não quero entrar em detalhes em relação a isso, já me expus demais aqui. Mas só pra vocês entenderem o contexto de que eu tenho essa visão de uma pessoa religiosa que fala e não faz. Agora em relação ao livro em si, Juntos Somos Eternos. Primeiro que o título é uma enganação. Já vamos começar aí porque o título original é The Serpent King, ou seja, o Rei das Serpentes, que vai ter um pouco mais de sentido aqui nessa história, mas também faz um paralelo religioso, porque o lance da serpente nesse livro se liga à fé do personagem principal. E só aí já demonstra que o livro queria mascarar o intuito religioso dessa história
história aqui. E assim, honestamente, um título melhor pra ele seria Juntos com Deus Somos Eternos, porque aí você já revela o que você quer com o livro, qual é a proposta do livro, além de ser um título que faz muito mais sentido com a história. E assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro desde o início é que esse vídeo é sobre um livro que em nenhum momento fala que vai tratar sobre religião. Eu estou falando essas coisas aqui e vou falar pelo resto do vídeo sobre um livro que não só trata sobre religião, como também faz uma propaganda religiosa para uma religião específica. E o que me deixa mais irritado é a necessidade de sempre esconder uma coisa, esconder a sua proposta, na esperança de atrair algum desavisado e converter ele. E eu não sei se vocês tiveram a sorte de conhecer a gente e seguir a gente no Instagram na época que aquele navio livraria atracou aqui no Rio de Janeiro. Muito se falava sobre esse navio livraria que estava viajando o mundo todo, livros do mundo inteiro baratos lá para as pessoas poderem conhecer e comprar os livros e tal. Eu e o Iago fomos, pagamos a entrada. Quando a gente entra na parte de livraria, a gente tem alguns poucos clássicos infantis ali logo de entrada, mas aí a gente começou a escutar uma música gospel. E olhando mais um pouco, a gente via que só tinha Bíblia ali. Tinha Bíblia para diferentes idades, Bíblia para menino, Bíblia para menina, Bíblia para o solteiro, Bíblia para o casado, livros de diversos pastores de várias nacionalidades, livros de várias coisas com temas religiosos, de biografias de personagens bíblicos. E ao questionar eles ainda foram meio relutantes de falar que era um navio de fato evangélico. Mas a mãe do Iago foi insistente e conseguiu arrancar isso deles. E aí, percorrendo o resto do navio, a gente viu coisas como imagens gravadas na parede, ensinando como a mulher deve se comportar no casamento. Que o filho não deve ir para a faculdade, deve permanecer em casa para substituir o pai no trabalho. E que você devia obedecer os mais velhos, porque quando você não fazia isso, vinha um pastor castigar você pelo seu comportamento. E aí, obviamente, a gente ficou muito assustado, corremos para a saída, e em nenhum momento as pessoas sabiam que esse navio era religioso. E a gente postou isso nas nossas redes sociais, e muita gente ficou incrédula, porque realmente não falava nada. E só um outro comentário, esse navio, quando chegou em Salvador, algum dos responsáveis do navio deu uma entrevista e falou que estavam muito felizes de terem a oportunidade de atracar Salvador, para ver se livrava a cidade dos demônios, ou alguma coisa desse tipo. E se você não entendeu essa citação, ele estava fazendo referência às religiões de matriz africana. Então, só uma vez para reafirmar, a grande questão é o mau caratismo de você esconder a sua proposta religiosa através de uma sinopse que não revela isso, de um título que não revela isso, ou até mesmo de um anúncio de um navio que não vai falar que vocês são missionários evangélicos. Mas vamos entender então a sinopse do livro. Ele vai contar pra gente a história de 3 adolescentes que são amigos, eles são de famílias diferentes e têm contextos diferentes, e a gente vai explorar o relacionamento deles ao longo da história. O personagem principal mesmo se chama Jill. Ele cresceu numa família muito religiosa, a mãe é super religiosa e o pai é pastor. Então o Jill cresceu nesse ambiente religioso, ele fazia parte da banda gospel da igreja deles. Só que lá nos primeiros capítulos mesmo, a gente descobre que o pai tá preso. E não só isso, o pai tá preso por posse de pornografia infantil. Ou seja, pedofilia. O outro garoto que faz parte desse trio de amigos se chama Travis, e ele também cresceu numa família muito religiosa. O pai é religioso, a mãe é religiosa, mas para um agravante, o pai ainda é abusador. O pai abusa psicologicamente dessa família e abusa muito dele, porque o Travis não carrega as características de homem que o pai acredita que ele deveria ter. O Travis é muito reservado, ele é muito tímido, muito sensível, então ele acaba recorrendo a livros de fantasia para se sentir menos sozinho nesse mundo, e inclusive ele faz amizades através de jogos de RPG na internet. Mas de qualquer forma, o pai abusa psicologicamente dele, falando que ele deveria ir para o exército, como o irmão dele fez, porque o irmão seguiu o plano divino que o Espírito Santo deu a ele. E aí são exatamente essas palavras que ele usa mesmo. A mãe, ela não sabe muito bem o que fazer nessa situação, e como o filho gosta de livros de fantasia, ela acaba comprando às vezes na livraria livros para dar de presente para ele. Só que o que ela não sabe é que aqueles livros que tem guerreiros na capa, magos na capa, todos bonitões, é na verdade livro erótico. E o filho acaba achando isso engraçado e fofo e não revela pra ela que são livros eróticos, só aceita o presente e fica quieto, porque na verdade é o que ele pode fazer no momento. E honestamente, essa foi a única coisa positiva do livro, a meia estrela que eu dei pra ele foi por causa disso. A próxima integrante desse trio é a Lydia. Ela é também uma adolescente que tá na escola, ela tem um blog famoso na internet de não sei quantos mil seguidores, ela conhece muita gente famosa de moda, de design, de não sei
sei o que, já até participou de reality show. E ao contrário do que você pode pensar, ela não é popular na escola. Na verdade, ela sofre muito bullying e é muito excluída, porque as pessoas acham que ela torce o nariz pra todo mundo. E honestamente, não vou dizer que eles estão errados, porque ela é uma personagem super insuportável. Ela quer mandar na vida de todo mundo, ela acha que é a coordenadora do trio e acaba querendo tomar decisões pra esses dois amigos. E aí você pode se perguntar, mas o que une então a amizade dos três? É o fato dos três serem deslocados e sofrerem bullying? Honestamente, é só por causa disso mesmo, porque os três não fazem sentido algum como amigos. Mas eu não me incomodei com isso no início da história, porque eu achei que a gente fosse ter flashbacks ao longo do livro pra entender por que essa amizade funcionava tanto. Mas já devo dar spoiler que não tem não, e não funciona, e é horrível mesmo. E aí a sinopse do livro então é essa, e eu não quero fazer um vídeo resenha, eu quero destrinchar acontecimentos do livro aqui com vocês, pra gente poder discutir as coisas que o livro aborda, e se ele aborda da melhor forma possível. Então se você não quer ter nenhum tipo de spoiler sobre esse livro, eu sugiro você a não assistir esse vídeo. Mas honestamente, assiste, porque talvez você perca a vontade de ler. Talvez eu acabe te contando coisas aqui que você vai fugir dessa bomba. Você pode pensar, beleza, é um livro jovem, temos famílias extremamente religiosas e conservadoras. A partir daí, o enredo vai mostrar para esses personagens principais que o mundo é muito mais do que essa cidadezinha pequena conservadora que eles vivem. Que o mundo é muito amplo, que eles podem ser quem eles quiserem, que eles podem fazer faculdade e romper paradigmas e buscar o futuro deles. Mas não é isso que acontece. E logo de cara eu já tive a surpresa que permeou o livro todo, que era a quantidade absurda de vezes que o autor colocava Deus, Jesus, Cristo e Espírito Santo aqui nesse livro. E aí eu só pude ter a maior certeza de que não era um livro sobre quebrar paradigmas religiosos. Era um livro religioso. E assim, uma coisa que pra muitos pode ser nada a ver, mas pra mim foi muito chocante ali do início, é que os personagens principais brincam que não tem Starbucks ali na cidade deles. E eles têm que ir a um café cristão. Porque quando o cristão ele não se vê aceito com alguma coisa, ele tem que fazer uma nova coisa e botar um cristão ali no meio pra dizer que aquilo pode, e os outros que não tem cristão, não pode. Nesse café cristão, nós temos cafés do tipo Moca Mateus, Latte Lucas e chocolate quente Rosana. Gente, esse menu me destruiu, que eu não sei nem explicar. Isso pra não falar no tamanho que é Vente Vitória. Mas até então é uma coisa boba, eu posso estar sendo muito chato nesse quesito. Nossa, eu tô sendo cristofóbico realmente, me perdoe. Mas vamos continuar. Nosso personagem principal, o Jill, vai fazer uma visita ao pai dele na cadeia. E o pai é extremamente babaca. O pai fica jogando na cara dele que ele só tá ali nessa situação por culpa do Jill, porque o Jill foi que no tribunal condenou o pai, vamos dizer assim. Foram achados essas fotos pornográficas infantis na casa dele, e quando chamado pro depoimento, o Jill falou, isso não é meu. Logo, o pai dele foi acusado. Então o pai fica jogando na cara dele que a família tá em ruína por causa do Jill. Ou seja, o pastor pedófilo abusando psicologicamente do filho dele, dizendo que ele só tá nessa situação porque o Jill não mentiu. E aí, com o passar um pouco do livro, a mãe vai ficar muito irritada que eles estão realmente nessa situação de miséria e vai jogar novamente na cara do Jill de que a culpa é dele, de que eles estão nessa situação porque ele não mentiu no tribunal quando ele foi dar o depoimento dele. E aí o Jill até fala, mas eu fiz um juramento perante a Bíblia, eu não posso mentir. E aí novamente Jeff Sentner aqui nas entrelinhas falando que o juramento à Bíblia é mais importante do que o juramento à justiça que ele fez no tribunal, porque ele estava lá no tribunal, ele não pode mentir, não porque ele fez o juramento à justiça, mas sim porque ele jurou a Deus, pela Bíblia, que não podia mentir. E aí a mãe joga isso na cara dele, ele fica muito mal e fala, não, a culpa é do pai, a culpa é do pai porque ele é um pedófilo. E aí ela fala, não, o seu pai é pastor, ele é um cidadão de bem, ele não é pedófilo não. Mas como assim? Foram achadas as fotos da menina lá, ali com ele é pedófilo sim. Aí ela, não, aquelas fotos são suas. Você podia ter falado que as fotos eram suas, porque eles não iam condenar o adolescente por ter foto de menina pelada, por ela ser menor de idade, e inclusive, ela era menor de idade, mas ela já era muito assanhadinha. O corpo dela já era muito desenvolvido. Quer saber? A culpa era dela. A culpa era dela que assanhou o seu pai, e se não fosse o seu pai, poderia ser qualquer outro e ela ia acabar grávida daqui a pouco mesmo. E aí ele fala, justamente pra lutar contra esse discurso dela, quase assim num sussurro. Isso é um absurdo que você tá falando, eu vou embora, não vou discutir mais sobre isso e vai ficar por isso mesmo o resto do livro todo, tá bom? E é isso que acontece. Avançando um pouco então na história do Travis, ele vai conhecer essa namorada através da internet e o pai vai ficar muito furioso por não acreditar
que ele realmente tá com uma namorada, porque ele é muito tímido, ele nunca foi visto com nenhuma garota, ele não sai de casa, ele não tem amigos. E aí ele vai questionar, gritando com ele, perguntando se ele era bicha, exatamente com essa palavra. E em seguida ele vai falar que se o filho for viado, ele vai bater até consertar ele. Nisso começa uma série de agressões verbais e a mãe acaba intervindo e manda o filho pro quarto. E ao fazer isso, o filho fala, obrigado Deus, porque agora ele tá trancado no quarto e não precisa ficar ouvindo as coisas que o pai dele tá falando. Mais algumas páginas depois, o pai vai ficar extremamente enfurecido com essa situação toda e vai partir pra agressão física. O pai vai dar várias cintadas no Travis até ele ficar extremamente esfolado. Tudo na tentativa de consertar ele pra uma coisa que ele nem era. Justamente porque o pai é super religioso, mas ele é homofóbico também, e esse é só um detalhe. E mais um pouquinho depois, esse assunto vai ser milagrosamente resolvido, mas não da forma que a gente gostaria. O Travis, ele vai sofrer um incidente, ele vai estar dirigindo um carro e dois caras drogados vão atirar nele pra poder roubar, pra pegar dinheiro pra comprar droga. E aí a gente já vê várias ineficiências tanto do autor pra resolver tramas que ele mesmo propôs e também da falta de responsabilidade de abordar um tema. Porque dessa forma ele pode simplesmente encerrar o enredo da família do Travis sem resolver nenhum desses problemas. O pai vai continuar sendo religioso, vai continuar sendo homofóbico e babaca e vai ficar por isso mesmo, porque o Travis morreu. Olha só que maravilha, resolvemos o problema de narrativa. E não só isso, você justificar um assassinato botando simplesmente dois drogados, ele acaba abrindo brecha pra dizer drogado não presta, drogado só faz coisa ruim, merece morrer mesmo. E só uma observação aqui pra vocês, na página 235, os personagens estão discutindo sobre os drogados que mataram um amigo dele e pegam todo o amor cristão deles para falar, tomara que queime no inferno, para sempre. Tomara. Uma ótima mensagem para propagar, não é mesmo? E o lance das drogas, da dependência química, é um problema social e não deve ser tratado de forma leviana, não. Quando ele coloca isso aqui, responsabilizando através de dois personagens que cometeram o atentado e generalizando toda uma situação que é extremamente problemática, você tá tirando a sua responsabilidade como autor de propagar um tema. E só um comentário assim que eu acabei esquecendo de falar, o Travis, ele gosta muito desses mundos de fantasia, né, já cheguei a falar sobre isso, e ele vai ter a oportunidade de conhecer um autor favorito dele. E aí, vamos precisar fazer um outro comentário que é assim, se querido ex, a gente tem um livro cheio de referência escancarada, vai falar Taylor Swift, vai falar Demi Lovato, vai falar nome de personagem de livro que ele não tá nem aí, Jeff Zentner já é um pouquinho mais tímido, já é um pouquinho mais acanhado, ele vai embaralhar ali as referências pra não ficar tão na cara. Então, em vez de falar Ragnar Lothbrok, personagem principal de Vikings, ele vai falar Ryan Northbrok, pra dar ali uma confusãozinha. Em vez de falar a série que tem Trono de Ferro, ele vai botar Trono de Ouro. Inclusive, o nome do autor dessa série de livros não é George R. R. Martin, é J.M. Pennington. Mas a referência ali tá clara, né? E ele vai aparecer. Travis vai acabar conhecendo esse autor, que vai dar uma dica extremamente valiosa pra ele. Ele vai falar, olha, por que você não escreve livros de fantasia? Você não tem nenhuma perspectiva pro futuro? Vai fazer isso, vai buscar uma carreira. Aí o Travis fala, não, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler os livros que os professores me mandam, eu só gosto de ler esses livros que eu leio, ou seja, os livros de fantasia. Já aí deixando subentendido que pessoas que gostam de fantasia não servem para a vida acadêmica, mas vamos passar por isso. Esse autor vai acabar dando a dica valiosa pro Travis de que ele não precisa fazer faculdade. Estudo pra quê? Hoje em dia tem tudo na internet. Ele pode aprender na internet, lança qualquer coisa de fantasia que vai acabar vendendo eventualmente. E eu não sei que tipo de pessoa tá dando essa dica por aí, mas a julgar por alguns títulos que estão sendo lançados, eu acho que tá dando bem certo. E honestamente, se eu escrevesse um livro dedicado ao público jovem, eu jamais colocaria alguma autoridade, um autor famoso, falando para um jovem que ele não precisa fazer faculdade. Inclusive, esse é um problema recorrente, porque os dois garotos principais não querem fazer faculdade e a família, em vez de incentivá-los, na verdade, falam que eles estão certos, que eles não têm que fazer faculdade mesmo, eles têm que ficar dentro de casa, porque ali eles vão se reconectar com Deus e vão ajudar a família e vão livrar dos problemas que eles mesmos cometeram. E aí eu não sei qual é o problema de religião com educação, mas todos os personagens desse livro têm um problema com isso. Só a Lydia que tem uma perspectiva de futuro e a família dela não é religiosa. Então o Travis morre, o que é chocante, mas pro Jeff Zentner serviu muito bem, porque ele eliminou ali uma trama que ele precisava trabalhar melhor, mas ele não fez isso. E, inclusive, já entrando nesse assunto, eu não teria a coragem de falar o que ele fala, que ele escreveu esse livro no celular dentro de um ônibus. E é notável você ver
a falta de responsabilidade de trabalho que ele teve com os temas que ele abordou. Ele simplesmente tirou qualquer coisa da cabeça dele, lançou e por algum motivo uma editora resolveu publicar. Mas beleza, o Travis infelizmente veio a falecer e nesse momento a Lydia e o Jill estavam juntos ali no entorno. E eles ficam chocados com isso porque eles já acabam descobrindo ali na cena do crime que o amigo deles morreu. E se você pensar, nossa, eles ficaram chocados porque eles estavam ali perto, podia ser com eles, caramba, um atentado, que coisa horrível aconteceu. Eles ficam assim, mas na verdade a maior preocupação deles era se a alma do Travis estava salva. Aí quando o Jill chega em casa, ele fala pra mãe que o amigo dele morreu, ele fala, nossa, coitada da Mary Ann, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Aí o Jill pergunta pra ela, ele foi salvo? Aí a mãe fala, ele teve sim a salvação dele. Assim, eu não sabia que precisava morrer pra ser salvo. E aí acontece a coisa que eu mais detesto atualmente em livros e eu vou contextualizar tudo pra vocês porque agora eu tô trabalhando com contextualização. Juntos Somos Eternos é o primeiro livro que o Jeff Zettner publicou. O outro livro que saiu aqui, inclusive primeiro do que esse, foi Dias de Despedida. Esse livrinho aqui, que eu li há alguns anos atrás, tem resenha aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima porque eu quero que vocês assistam. Nesse vídeo eu falo que uma coisa que me incomodou muito, que é o fato de dois personagens psicologicamente abalados se juntarem e começarem um interesse amoroso. Então temos dois problemas diante disso. Primeiro, porque vai acontecer a mesma coisa aqui, ou seja, o Jeff Zettner usou o mesmo contexto narrativo para escrever as duas histórias. E qual o problema disso, você me pergunta? Justamente porque hoje já se sabe que psicologicamente, quando a gente passa por algum trauma, a gente tende a recorrer a pessoas que passaram pelo mesmo trauma que a gente. É por isso que existe terapia em grupo, para as pessoas conversarem e aprenderem a lidar umas com as outras. Mais uma informação que eu não sei se você sabe, é que essas pessoas não estão autorizadas a se relacionar romanticamente. Então quando você vai numa reunião do Alcoólicos Anônimos, quando você tem uma clínica de reabilitação, essas pessoas não podem se relacionar romanticamente, porque isso não é certo. E aí você me escreve isso 2 vezes no livro para jovem. Pessoas que passaram por luto, que passaram por perda de amigos e começaram a namorar e acha que tá tudo bem. E aí pra mim o livro já acabou. Já tinha sido perda total, podia acabar ali, mas infelizmente não acabou. O livro continua e, como eu falei, a parte do Travis é esquecida. Então em relação ao núcleo familiar dele, a mensagem que fica é: você pode ser uma mãe submissa ao marido porque a sua religião fala isso até o seu filho morrer. Você pode ser um babaca religioso homofóbico, abusar psicologicamente da sua mulher e também do seu filho, inclusive chegar à agressão, e não vai dar em nada, porque eles simplesmente desaparecem. Em relação ao Jill, você pensa, agora sim ele vai começar a desconstruir conceitos acerca da religião. E honestamente, o único pensamento que ele tem é, será que Deus existe mesmo? E olha, eu não sei se precisava do amigo dele morrer pra ele ter esse questionamento, quando desde as primeiras páginas a gente já tem a informação de que o pai dele é pastor e pedófilo. Precisa de mais motivo pra questionar a existência de Deus? E aí os dois, o Jill e a Lydia, vão viver o romance deles em meio a esse questionamento de será que Deus existe mesmo? Será que Deus é tão bom assim? E eu devo dizer que a Lydia se safou. Ela passa pra uma faculdade, ela se muda e deixa o Jill pra trás. E ali nos últimos capítulos do livro, o Jill tem a conclusão que é a conclusão do livro todo, que basicamente é: Deus existe, eu acredito nele e a minha fé é melhor que a fé da minha mãe e do meu pai, por isso que eu sou melhor que eles. E ele nas últimas páginas acaba confrontando a mãe ali, confrontando bem entre aspas, e acaba tendo a conclusão de que assim, deixa ela, é o jeito dela. Ela me acusou de ter pornografia ali, mas ela só gosta do papai. O papai é o pedófilo, mas a fé dele é errada. Não tem problema com a nossa religião, o problema é deles. Eles que se virem. A culpa não é da religião que as pessoas são assim. A culpa é da fé delas e a minha fé tá certa. Deus existe, eu sou um bonzão e o resto que se virem. Então, frisando mais uma vez, o livro é enganoso porque ele trata sobre religião. O personagem principal, ele não tem nenhuma desconstrução acerca disso, ao não ser de que ele é melhor que os pais dele. O pai continua preso e é pedófilo e tá tudo bem. A mãe continua submissa e tá tudo bem, porque é o jeito dela. O pai e a mãe da família do Travis também são problemáticos. Não tem ninguém pra contrapor a homofobia deles, a babaquice. E aí, honestamente, eu gostaria de entender 2 coisas com esse vídeo e eu espero que vocês me ajudem a fazer isso. Primeiro, o contexto em que esse livro foi publicado. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2018, quando a gente já tinha a ameaça da bancada religiosa evangélica no Congresso. E aí é o seguinte, que a editora que promove tanta diversidade, nossa, vamos botar diversidade nos nossos livros, vamos ensinar aos jovens que eles podem ser quem eles quiserem, me resolve publicar um livro nesse contexto em que fala que ser evangélico é o certo
E não só isso, ser evangélico igual o personagem principal é o certo e o resto tá todo mundo errado. E as coisas pioraram de lá pra cá, e hoje em dia, quando eu li e quando eu tô gravando esse vídeo, nós temos cientistas políticos, sociólogos discutindo a possibilidade de uma ditadura evangélica no país. Nós temos atualmente um presidente que desrespeita a laicidade do Estado. E aí você me aparece com esse livro aqui. E aí, de verdade, eu gostaria de entender qual era a proposta da editora seguinte ao fazer essa publicação. Qual era a intenção de dar esse livro pro público jovem e dizer pra eles pensarem o quê? Era pros evangélicos se sentirem representados, uma vez que eles já são a maioria no Congresso e já querem tirar direitos das minorias? E não me vem com essa história de nem todo evangélico é, porque é justamente a postura do personagem principal. Eu não sou assim, então eu não me meto do problema de quem é. Eu deixo o cara abusar do filho, eu deixo o cara abusar da mulher, eu deixo o meu pai ser pedófilo, mas eu sou diferente, que tá tudo bem. O mundo é uma maravilha. E aí eu fico me perguntando, se uma pessoa que é da religião candomblé, se uma pessoa umbandista, um adolescente umbandista recebe esse livro em casa, como ele ficaria se sentindo lendo essas coisas? Como que um adolescente que não é hétero ou não é cisgênero, que vive numa família extremamente religiosa e conservadora, vendo os personagens desse livro aqui passar pelas mesmas situações que provavelmente eles passam em casa, cuja única solução é literalmente você morrer pra se livrar dessas situações, o que esses adolescentes vão estar pensando quando lê esse livro? E aí, de verdade, novamente, eu gostaria de saber com esse vídeo e com tudo que eu falei, qual era a intenção e a proposta de ter esse livro no catálogo, porque pra mim parece uma forma muito leviana e irresponsável de publicar esse livro nesse contexto que a gente tá vivendo agora. E aí eu abro espaço pra gente continuar nessa conversa, porque justamente eu me senti muito decepcionado. Porque assim, novamente, a mensagem principal que eu tirei desse livro é que o certo é ser cristão, mas e o resto? E as outras religiões que não foram abordadas em nenhuma literatura? E as outras religiões que hoje sofrem atentados por causa dessa religião que o livro trata? E qual o papel dos cristãos que não compactuam com esse tipo de pensamento para impedir que ele aconteça? Porque esse assunto não é abordado aqui na história. Essas atitudes só são mostradas e ditas como ruim, mas não tem nada que fique exatamente muito claro para impedir elas. Não tem nenhum personagem que reforce isso é errado, uma figura de autoridade, uma figura que seja religioso também e fale isso é errado. Isso não existe aqui, e esses assuntos não são abordados, são jogados de uma forma extremamente irresponsável. Então eu deixo aí abertos os comentários para vocês falarem o que vocês pensam sobre esse assunto. Se quiserem entrar em contato comigo pro e-mail para não comentar aqui embaixo, pode entrar também, estou aberto para esse tipo de discussão. Ajuda a compartilhar essa discussão com outras pessoas, porque eu acho que ela é muito importante no momento que a gente está vivendo, e também até com uma forma de alertar para que outras pessoas, e principalmente jovens, não leiam esse livro de forma desavisada e acabem enfrentando ali uma coisa que eles não deveriam estar enfrentando, porque o livro tem cenas muito claras, muito explícitas, e eu fiquei mal, apesar de não passar por algumas delas. Então eu imagino o que passa na cabeça de uma pessoa que passou por isso, que enfrentou esse tipo de problema. Então eu acredito que a gente tem que espalhar isso por aí sim, pra gente não continuar caindo em propaganda enganosa. Enfim, gente, estou cansado, era isso que eu tinha pra dizer com esse vídeo, eu espero que vocês entendam. E eu vou encerrando por aqui porque a minha garganta tá até doendo, então eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau!